A respeito dessa série Impuros, é uma série magnífica, muito bem projetada e com algumas ideias, né? Contam histórias, por exemplo, a história ali do ator que fazia o Zé Pequeno, era um cara que trabalhava, ficou desempregado e entrou para a vida do crime. Também é um cara fiel, né? Fiel, inteligente, um cara inteligente e fiel, né, ao seu líder, no caso é o Evandro. E é interessante que o Evandro caga pra ele, mas ele é fiel e ele sabe ser bandido, mano. O cara realmente na vida do crime seria considerado aquele cara sagaz. Também nessa terceira temporada, um dos chefes ali, um dos frentes, sofre um atentado, né? Uma granada explode o pé dele. Aquela cena eu achei mal feita, porque uma granada daquele porte, mesmo debaixo da cadeira, poderia causar um dano muito maior, ou um dano muito maior na parte do corpo dele. E se esse cara morre, eu acho que aquele gordinho que é amigo dele entrava para a igreja, porque a conexão deles de amizade na vida do crime é muito grande. Às vezes, na vida do crime, quando alguém perde outra pessoa, assim, que é muito chegada como um irmão, aquilo acaba fazendo com que aquela pessoa largue aquela vida, né? Acaba fazendo aquela pessoa não ter mais sentido aquilo, a pessoa acaba tendo um livramento. E isso você pode ver por relatos de pessoas e por coisas que a gente já viu na vida, né? E na questão também da comédia, o cara que faz o papel de Bagdá, né, que é um ator que há muitos anos que não aparece na TV, mas é um cara que sempre trabalhou com televisão, foi espetacular fazendo comédia. O Bagdá realmente é aquele cara que nos fez rir bastante com as suas atitudes, seus palavrões e tal. Tem um ponto muito bom nessa série, porque mistura tudo isso. Outra questão se, a vida do Evandro praticamente é um cara empurrado para a vida do crime, que depois não consegue sair, né? Às vezes as pessoas julgam as outras, mas se você botar toda a humanidade vivendo a vida do Evandro, eu te garanto que muita gente faria pior do que ele. O Evandro ele segue uma questão de lealdade, né? E ele acha muita deslealdade. No crime tem muita deslealdade, né? E ele se baseia, as atitudes dele, pela lealdade. Ele acha que vai sair vivo pela lealdade dele, e muitas vezes essa lealdade é o que lhe salva. Uma coisa que eu não gostei do filme foi dele ter matado o próprio amigo ali, mas foi uma questão em que ficou entre realmente ele e o amigo, né? O cara queria matar ele para botar o amigo no lugar. Isso é real. Então ali a única saída dele que ele teria era aquela, né? Ou eles caíam para dentro, só que como é que você cai para dentro se você não sabe se aquele teu amigo realmente não fizeram a cabeça dele? E ali naquele momento, corajosamente, aquele soldado, né, aquele ex-sargento ou cabo, escolhe morrer. Ali também conta a história do cara que estava na vida militar, e ele tem todo o conhecimento tático, assim como o Evandro, e ele é atraído para o crime por conta de um amigo, né, que foi o Evandro que levou ele para o crime. Mas também há o caso do cara que sai das Forças Armadas e aprende todas as coisas, e aqui fora aquilo que ele aprendeu não tem muita utilidade para a vida, né? Ele vai vendo o tempo passando e todo aquele aprendizado dele enferrujou. Mas é uma pessoa que deveria ter uma função, deveria exercer, acho que no militarismo deveriam poder ter outras funções conectadas, tipo plataformas, o cara que vai fazer a segurança de uma plataforma, o cara que vai trabalhar na guarda costeira. Eu acho que já deveriam tirar da parte militar e já encaminhar o cara para isso, pelo conhecimento, porque o tráfico acaba sendo um atrativo, né? O cara já sabe mexer com arma e tal. Às vezes o cara não vai ficar de frente do crime, ele só vai ficar trabalhando com aquilo, e pelo dinheiro o cara acaba sendo atraído.
Então acho que não é qualquer pessoa que poderia trabalhar com armamento, com essas paradas. Tem que ter uma pessoa, tem que ser pessoas com personalidade, não pode ser só a pessoa que sabe, que aprende rápido. Tem que ser uma pessoa que tem a estrutura para saber, para não você perceber que o cara não tem essa tendência de entrar para a vida do crime. E ainda assim é sujeito de que muitos entrem, né? Porque o ser humano, ele varia, conforme o tempo, os pensamentos deles acabam mudando. De forma que pessoas que nunca na vida se envolveram com nada de errado, daqui a pouco começam, giram a cabeça, né? São raras as exceções. É até uma surpresa para os delegados quando descobrem um cara fazendo uma coisa que o cara não tem passagem pela polícia a vida toda. Então logo se suspeita que o cara está com alguma loucura, está com algum parafuso frouxo. E isso pode acontecer, né? O cara ligou o start ali, o cara está meio maluco. E em todo momento mostra também o que o crime não deixa você de mão limpa, né? E outra questão é que muitas vezes você vai ter que cometer injustiças para tirar os seus familiares e o teu da reta. Isso é o que mostra. E a questão da polícia, né, do Morello, sempre ter aquilo em mente. O cara é vagabundo. Não importa se o cara faz o bem, o cara é bandido. Pela lei, pela sociedade, o cara é bandido. Agora, na bandidagem, há muitas circunstâncias em que o cara não entende. Como policial, eles tentam mostrar o lado também do bandido, né? O Morello está caçando o Evandro por quê? Por conta da morte da mulher dele, né? Então, ali mostra o lado da vida que o cara, como o cara chegou ali, entendeu? Não são todos que aconteceu na vida como o Evandro. Tem gente que entrou legal e não quer sair. Tem gente que entrou e não consegue sair. É muito difícil o nível de cargo que um cara chega, que o cara não consegue sair. E naquela época, nessa época que é gravado o vídeo, antes dos anos 2000, realmente não saíam do tráfico com facilidade que hoje em dia, né? Hoje em dia o cara faz o esquema e depois sai. O comando é como uma espécie de religião. Os caras têm como uma espécie de religião. E o IDI, o IDI na verdade é o ADA, amigo dos amigos, né? Parece que eles utilizaram a mesma situação para poder fazer para não ficar igual, né? Eles não falam comando vermelho, eles falam só o comando, mas vocês sabem o que significa o comando vermelho. Porque o Evandro, ele tem uma estrutura de vida semelhante à do Fernando de Beiramar, com algumas diferenças assim que é só para tipo dar a entender que é o cara, sabe? Mas a vida mesmo não tem muito a ver, talvez, com as questões do Beiramar. É só para dar a entender, tá? Então é uma série muito bem planejada, bem projetada, tá? Com algumas mentiras muito em excesso. Aquela questão do envenenamento ali foi uma coisa muito ridícula, não era daquela forma, mas se mostrar, né, o que poderia ser feito. Por muitas vezes ali não teria chance alguma dele escapar vivo, não teria, pela estrutura. A quantidade de homens para proteger os urquis é muito pouco. Na vida real é muito maior. Nós sabemos que um bandido dessa periculosidade, a quadrilha, tem um esquema de proteção muito mais forte, muito maior. Então não teria como escapar ali. Então ficou mal orquestrado essa questão, tá? Então, na questão também daquele jovem que o Evandro matou o pai, né? Que está namorando a filha do Morello. Você vê que tem o bandido, que ele realmente é inteligente, que ele dá o papo certo, né? Ele dá o papo certo. Ele tem uma vida. Se ele não fosse bandido, ele seria um cara comum e um cara inteligente, poderia ganhar a vida de outra forma. Mas ali há muita coisa junta, a vingança, né? O ressentimento, o sentimento ruim, e ali primeiro havia a questão do pai dele ter sumido, né? É isso que tentaram conectar na série, que parece que deixou a desejar, porque naquela estrutura daquele jovem, ele não voltaria para o crime.
Então tentaram colocar o cara como assim, o cara é um matemático, o cara realmente sabe de cálculo, ele vai se dar bem aqui, mas ele não parece ser um cara do tráfico. Ele não parece que é um cara que abraçaria só porque ele é um cara inteligente. Ele poderia abraçar outras questões e ganhar dinheiro sem ser aquilo. E ali tentaram ligar essa entrada com a revolta do pai dele. Pela revolta, sim, ele estaria. Só que ele só descobre que o pai dele foi morto agora. Então, não tinha como ele ter entrado pro tráfico sendo um cara sagaz daquele jeito, assim, só por dinheiro. Mas existe também os casos que acontece isso. Que o cara não, aqui fora não consegue nada, mesmo sendo inteligente, ou o cara vê facilidade naquilo ali, já tem as amizades, já está com toda a vida encaixando, né? Então é isso aí. E tem o lado da mãe do Evandro que não, parece que quer ver o cara morto, né? Porque a mãe não ama esse garoto. Ela não ama, ela tá toda errada na vida, porque ela sempre amou o outro. E sempre quem teve esperança do amor dela é o Evandro, né? Mas com tudo isso ele respeita a mãe dele, ele protege a mãe dele, ele faz das tripas coração para estar fazendo o certo pela mãe, mesmo a mãe não merecendo nada. Ela tem umas atitudes muito ridículas para uma mãe madura, né? Uma mãe que criou 2 filhos, umas atitudes muito ridículas, é, é, porque ela ali ela não sabia que o Evandro não era o cara que mandava em tudo. Ela ficou com a vida dela em risco, ainda botou o filho dela enrascado. Mas se ele realmente mandasse em tudo, ela teria aquela atitude das câmeras, de filmar as coisas, e não daria nada para ela. Apesar que na vida tem os malucos que pode te dar um tiro mesmo, mesmo se o patrão não autorizar, né? Tem doido para tudo. Então, ali ela encara o movimento, né? Fazendo uma imagem, causando problema pro filho dela e sem resultado. Tipo assim, sabe? Uma coisa sem resultado. E nessa briga toda fica aquela criança vendo tudo isso ser arrastado para lá e para cá. A filha, no caso a neta, filha do filho que ela realmente amava. E a mãe nem se liga que o Evandro entrou por essa vida por conta dessa vingança do irmão, né? Por conta do próprio irmão dele, né? Ele foi lá tomar as dores lá e acabou entrando por essa vida aí. E a mãe não consegue. Nessa questão, cara, nessa questão é muito importante a mãe ficar do lado do filho, não concordando com o que o filho faça, mas dando conselho, sendo uma pessoa que aconselha e não tenta estragar mais a vida do cara. Se ela fosse uma mãe, meu filho, sai dessa vida, porque o cara está tentando sair, mano. O cara está tentando sair. Ele nem sabe como foi parar ali. Mas você vê que é difícil, ele é um cara inteligente, ele não pode sair de qualquer maneira.